Dando continuidade aí às nossas resoluções, questão 84. Há algum tempo, as pessoas escutam e leem notícias sobre o imenso potencial das células-tronco para o tratamento de diferentes doenças. A expectativa criada gera ansiedade e, às vezes, frustração. Diante disso, pode-se afirmar que, antes da gente ver os comentários das questões, vamos a algumas informações. As células-tronco são células com capacidade de se transformar, diferenciar em qualquer célula especializada do corpo, ou seja, células características de uma mesma linhagem. Elas são capazes de se renovar por meio da divisão celular, mesmo após longos períodos de inatividade, e induzidas a formar células de tecidos e órgãos com funções especiais. Quanto aos tipos de célula-tronco, elas podem ser classificadas em totipotentes, quando conseguem se diferenciar em todos os tecidos do corpo humano, pluripotentes ou multipotentes, quando são capazes de se transformar em quase todos os tecidos, exceto placenta e anexo embrionário, como a gente já viu em uma questão anterior, né? As células-troncos oligotentes, que diferenciam-se em poucos tecidos, e as células-troncos unipotentes, que se transformam em um único tecido. Então, a gente já viu, né, essas informações, né, e vamos dar sequência aí à questão. Tá aqui, eu coloquei aqui no quadro algumas informações referentes a esses tipos de células-tronco. Totipotentes, óvulo fecundado, zigoto, né, e pelas primeiras células provenientes do zigoto. Pluripotentes são células-tronco, as células-tronco embrionárias. Multipotentes, células da medula óssea, células neurais do cérebro, as células do sangue presentes no cordão umbilical e as células mesenquimais. As unipotentes são quem? São encontradas em tecidos adultos. Então, esses são os locais e as células, né, que a gente pode classificá-las, né, nesses tipos aí de células-tronco. Então, vamos lá para os quesitos. Letra A. As células-tronco hematopoéticas, tecidos específicas, produzidas no tecido ósseo, podem se transformar em células cartilaginosas. Esse quesito ele é falso. Por quê? Hemocitoblastos, eu vou até anotar aqui, hemocitoblastos. Ou células-tronco hematopoéticas são células precursoras dos glóbulos sanguíneos, ou seja, forma todos os elementos figurados do sangue. Elas não podem se transformar em células cartilaginosas, né? Mas sim podem formar todas as células que formam os elementos figurados do sangue. Então, a letra A é falsa. Letra B. As células-tronco dos tecidos específicos existem em diferentes tecidos ou órgãos como cérebro e coração e têm características pluripotentes. Falso, pois os exemplos de célula-tronco pluripotentes são as células-tronco embrionárias, como a gente colocou aqui no quadro, né? Você pode até tirar uma foto, fazer um print, anotar, e aí a gente dá sequência às questões. Então, letra B é falso. Letra C. As células-tronco embrionárias são obtidas de blastóporos, com poucas células não diferenciadas que se transformam em qualquer tipo de célula. Células-tronco embrionárias, né? Esse quesito também é falso. Vimos que as células-tronco podem ser encontradas em diversos tipos de tecidos, inclusive em tecidos adultos. Então, letra C, falsa. Letra D. As células-tronco pluripotentes induzidas reprogramam células adultas de vários tecidos, fazendo com que retornem ao estado tecido específico. A letra D também é falsa. Esse quesito ele é assim meio que capcioso, né? O termo induzido não quer dizer que a célula induziu outras células a se transformarem em células-tronco. Não. Mas sim, elas mesmas foram induzidas a se tornarem células-tronco pluripotentes. São aquelas que têm características pluripotentes, ou seja, que são capazes de gerar quase todos os tipos de tecidos. Elas são derivadas de uma célula-alvo que não era inicialmente pluripotencial. Lembra lá do quesito anterior, né? Células, por exemplo, da pele, elas podem ser induzidas, né, e reprogramadas à formação de células-tronco. Então, esse quesito ele é falso. Leia novamente, tente rever a explicação que você vai entender melhor.
Letra E. As células tronco hematopoéticas já são utilizadas há décadas em transplante de medula óssea para o tratamento de algumas doenças do sangue. Verdadeiro. As células tronco hematopoéticas podem se diferenciar em vários tipos de células sanguíneas e foram usadas pela primeira vez em 1988 pela doutora Eliane Gluckman no Hospital St. Louis, em Paris. Desde então, o uso dessas células em terapia tem sido cada vez mais frequente. Isso justifica também a criação de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário para a realização de coleta, processamento e criopreservação do material. Então, letra E é verdadeira.